É isso aí, você que está conosco aqui na Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor, você que está ligado conosco desde as 6 horas da manhã. Agora você também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado e também página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. Queridos, Deus abençoe, graça e paz. Manhã do dia 11 de novembro de 2025, agora são 7 horas e 2 minutos. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E é esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, que nós vamos começar o nosso dia falando com Ele, falando a Ele. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, e ela renovou-se nesta manhã. Ó Deus, obrigado, ó Pai. Muito obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, em Tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Coloco todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença. Torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, espírito de vício, espírito de prostituição, espírito, ó Pai, de inveja, de rancor, de mágoa, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo para este dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E nessa manhã eu queria falar com vocês sobre a justiça de Deus e a transformação pessoal. O texto que eu quero ler está na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, imagina por um momento uma cidade onde a justiça é uma miragem, uma promessa distante, muitas vezes esquecidas ou negligenciada. Pessoas vivem sob o peso da injustiça e de julgamentos parciais e de uma moral que parece escorregar pelas mãos. Muito bem. Agora, visualize uma transformação radical. Um sistema de justiça que não apenas julga, mas restaura, que não condena, mas também reconstrói vidas. Então essa é a verdadeira justiça, justiça divina, justiça de Deus. É uma justiça que não apenas aponta ao pecado, mas oferece esperança de mudança verdadeira. Então hoje nós vamos explorar essa justiça divina e como ela nos chama a uma transformação pessoal. Então a justiça divina, a justiça de Deus nos chama a uma transformação pessoal baseada exatamente nesse texto que nós lemos, Efésios 4, 24. A carta que Paulo escreveu aos Efésios foi escrita ali por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, enquanto ele estava na prisão em Roma. A cidade de Éfeso, na Ásia Menor, era um centro de comércio, cultura e religião pagã. Era dominado pelo culto à deusa Ártemis. E nesse ambiente pluralista e muitas vezes moralmente permissivo, Paulo aqui ele começa a exortar os cristãos a viverem de maneira digna do chamado que receberam, refletindo a justiça de Deus. Na cultura greco-romana, a ideia de justiça era muitas vezes relacionada ao ordenamento social e ao direito humano. Mas
No entanto, contudo, todavia, Paulo apresenta uma visão diferente. A justiça de Deus que é perfeita, que é misericordiosa e que é transformadora. Então a carta destaca uma mudança de vida, uma renovação de mente e uma nova identidade. Isso são conceitos essenciais para uma comunidade que vive em um mundo de valores opostos aos valores de Deus, aos valores bíblicos, aos valores divinos. Então, a teologia aos Efésios, da carta aos Efésios, revela que a justiça de Deus é uma justiça que salva, que justifica o pecador por graça, por meio da fé em Jesus Cristo, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então essa justiça não é apenas uma ideia abstrata, mas uma realidade que impacta toda a nossa existência e que nos leva a transformar o coração do pecador e o caráter. Ou seja, transforma o homem por dentro e por fora. Então, no capítulo 4 aos Efésios, Paulo exorta os cristãos a abandonarem a antiga maneira de viver, que era marcada por corrupção e engano. E Paulo fala para eles se revestirem de uma nova natureza, criada segundo Deus em justiça e santidade, que é o que nós lemos, Efésios 4, 24. Então é assim que a justiça de Deus é tanto uma declaração de que fomos justificados em Cristo, enquanto um chamado à santidade é uma vida prática. Então em Cristo nós somos justificados. E a santidade é uma vida prática de fé, de devoção a Deus e de amor ao próximo. Então é, portanto, uma justiça que nos inclui na condição de justos diante de Deus e que, ao mesmo tempo, nos desafia a refletir essa justiça em nossas ações diárias, no nosso cotidiano, no dia a dia. Então a transformação pessoal é a resposta natural à justiça de Deus revelada na vida daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Salvador e Senhor. Então, quando nós examinamos o versículo de uma maneira exaustiva, fazendo a exegese, ele começa dizendo, e vos revistais. Essa palavra aqui, edissastes, do grego, esse verbo indica vestir-se, colocar roupa, como se a pessoa estivesse nu. Então aqui a metáfora ela é clara, o cristão deve se vestir com uma nova identidade, uma nova roupa espiritual. Não é algo extenso, mas é uma transformação interior. E essa transformação se manifesta externamente através das atitudes, das ações. E quando fala o novo homem, que é o tokainon, antropon, do grego, faz referência à nova criação em Cristo. Uma pessoa renovada, um novo homem. Aponta aqui para a nova natureza que Deus oferece, em contraste com o velho homem. Aqui é o novo e aqui é o velho. Revista-se do novo homem. E a frase que segundo Deus é criado, que é o katatheon, Christeteina, segundo Deus, de acordo com Deus, indica que essa criação é de origem divina, ou seja, é uma obra de Deus. E a palavra criado aqui sugere uma formação, uma geração nova, uma reconstrução que só é possível por ação divina. E a última frase desse versículo, em verdadeira justiça e santidade aqui, verdadeira, essa é diferença de justiça. Essa justiça aqui não é uma justiça comum, superficial ou fingida, é a verdadeira justiça. Aqui é justiça e santidade. Essa justiça e santidade aqui apresentada são atributos essenciais do novo homem. Reflete a retidão e a pureza que vem diretamente de Deus através de Cristo Jesus
em nossas vidas. Uma curiosidade nesse versículo de Efésios 4:24, o termo cristenta vem de kitzo, que significa criar, formar. É o mesmo verbo usado em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, indicando que nossa nova natureza é uma criação divina, é uma obra de Deus que nos refaz a sua imagem. O homem foi resetado em Cristo Jesus. Quando ele aceita Jesus, ele nasce de novo e ele recupera aquela natureza da criação do princípio. É uma revelação tremenda nesse versículo. Ele recebe, ele é resetado, ele volta ao estado de origem em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos essa palavra-chave, né? Cristenta, isso aí, criar. E nós temos justiça e santidade. Quando fala de justiça aqui, refere-se à justiça divina que é concedida ao crente, aquele que está em Cristo, e que deve ser refletida, como eu falei anteriormente, na nossa conduta diária, nas nossas ações. A fé sem obras é morta, ou seja, aquilo que nós fazemos vai refletir um novo homem. Santidade significa separação do pecado, dedicação a Deus, pureza moral. E tem uma curiosidade aqui que Paulo usa a expressão verdadeira justiça. Quando Paulo usa a expressão verdadeira justiça, é para expressar que a justiça de Deus ela é genuína, ela é autêntica. Não é superficial, não é uma justiça humana. É uma justiça que transforma o coração, não apenas a aparência. Não é essa justiça que nós vemos no meio dos homens. Justiça por interesses. Então, em Romanos 6,6 diz: sabemos que nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. Aquilo que nos submete. O escravo do pecado, ele é obrigado, ele se submete, ele não tem vontade. A vontade dele está sob o domínio do pecado, do mal que ele não quer fazer, igual Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu faço, está sempre diante de mim. Quero mandar um abraço para você, Luiz, meu mano querido, Luiz Cláudio. Deus abençoe, queridão. Derrame bênção sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. E na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 9 e 10 diz: não mentais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, segundo a própria imagem de Deus. E 2 Coríntios 5,17 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E em Tito, tem um texto bem interessante que é Tito 3,5 diz: ele nos salvou, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então essas passagens reforçam que a justiça de Deus é uma obra de renovação e que nos faz novas criaturas e nos chama a viver de acordo com a nossa nova identidade. Viver de acordo com a nova identidade. Quando nós olhamos para a história, tem um homem que eu gosto muito de ler a história dele, que é William Wilberforce. Durante o século XVIII, esse homem, Wilberforce, ele foi um líder da luta contra o tráfico de escravos na Inglaterra. A sua vida exemplifica a transformação que ocorre quando alguém que é impactado pela justiça de Deus. E a conversão dele levou a se vestir de uma nova justiça. Ele passou a promover mudanças sociais profundas. E assim como esse homem, nós somos chamados a refletir essa justiça na sociedade, para promover transformação através daquilo que nós fazemos.
Outro homem que eu gosto muito da história dele é o Dietrich Bonhoeffer. Ele era um alemão teólogo que morreu durante a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração, junto com os judeus. Esse homem aqui, mas ele viveu uma justiça que levou a desafiar o regime nazista. Ele tomou a mesma postura que Paulo, quando Paulo disse assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então a vida do Bonhoeffer aqui demonstra que a justiça de Deus nos chama a uma ação prática. O que é ação prática? É uma coragem de viver uma vida santa mesmo diante de grandes provações, diante de grandes desafios. A justiça de Deus, ela se manifesta em Cristo Jesus. No Evangelho, nós vemos que Jesus é a justiça de Deus encarnada, de acordo com o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Então a vida de Cristo perfeita, ou seja, a sua vida perfeita, sua morte na cruz e sua ressurreição, são fundamento para o quê? Para a nossa transformação, através da nossa fé, daquilo que nós cremos, para que nós possamos viver aquilo que nós cremos. Então, quando nos revestimos do novo homem, estamos, na verdade, nos revestindo de Cristo, cumprindo assim a justiça divina que nos justifica e nos santifica. Então, o que nos justifica e que nos santifica é a justiça divina. Mas, pastor Dimas, como é que nós conseguimos viver isso no dia a dia, na prática? Primeiro ponto, detalhe, viver a justiça de Deus. Não somente reconhecendo a sua justiça, mas permitindo que essa justiça transforme nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos. Como assim? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Simples assim. Segundo ponto é a nossa transformação diária, querido. Cada dia é uma oportunidade de nos despir do velho homem e nos revestir do novo, refletindo a santidade e a justiça de Deus no mundo. O mundo jaz no maligno, então precisamos refletir a santidade e a justiça de Deus, como o sal da terra, o tempero para esse chão. Terceiro ponto, compromisso social. O que é isso? Como cristãos, somos chamados a promover a justiça na sociedade, lutando contra as injustiças e promovendo a dignidade humana. Um exemplo é você usa as tuas redes sociais para pregar o reino. Pessoas visitam tuas redes sociais como se estivesse visitando uma loja. Entra por ali e encontra uma palavra de impacto. Você está tendo compromisso social com a sociedade. Dezenas, centenas, milhares de pessoas visitam tua página, por exemplo. Igual o meu irmão aqui, Luiz, ó. Agora de manhã cedo ele poderia estar fazendo qualquer coisa, mas ele veio, passou na minha página, porque ele sabe que todo dia eu estou aqui. Quarto e último ponto, vida de santidade. É o mais difícil. Ou seja, busca uma vida que reflita a santidade de Deus. Não por mérito próprio, mas por gratidão e pela ação do Espírito Santo em você. Amém? Queridos, que esse dia seja um dia alegre, abençoado e próspero. Viva a justiça de Deus naquilo que você faz, naquilo que você pensa, naquilo que você fala. Deixe a justiça de Deus transformar a sua vida como uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Tenha um dia alegre, abençoado e próspero em nome de Jesus. E para você que está